Boa noite. Valeu, Ronaldo, muito obrigado para você, muito boa noite. Boa noite para você que está em casa, que permanece agora junto com a gente aqui no Jornal da Cidade, a sua melhor opção das noites para ficar sempre muito bem informado. Gente, que chuva foi essa, hein? De ontem para hoje foi muita água. Fortaleza amanheceu hoje sob fortes chuvas e muitos transtornos. Você provavelmente deve ter enfrentado algum. O viaduto da Avenida Oliveira Paiva, por exemplo, que passa sobre a BR-116, foi interditado após um enorme buraco se abrir e comprometer a estrutura. E atenção, viu? Pelos próximos 30 dias, o motorista vai precisar ter paciência para encarar as opções de desvios. É comum ver muitos carros passando pelo viaduto da Avenida Oliveira Paiva, mas pessoas a pé não é não. No entanto, hoje isso foi uma constante por conta de um buraco na via. A dona Cecília precisou descer do ônibus para atravessar a estrutura. Viemos de ônibus, aí descemos ali. Aí o ônibus parou ali? Foi, não passou não. A abertura desse buraco foi denunciada pela própria população ainda nas primeiras horas da noite de domingo. É muito perigoso e está afundando, tipo para baixo do viaduto. Eu já vi o motoqueiro se jogar quase para o outro lado da pista por conta da cratera. Ele não está ficando no buraco, ele está afundando. Mas por conta da forte chuva que caiu em Fortaleza desde a madrugada desta segunda-feira, a situação se agravou e o buraco aumentou no diâmetro e na profundidade. Nem dá para ver mais o fundo. Por conta deste buraco, o viaduto da Avenida Oliveira Paiva, um dos mais movimentados aqui da capital cearense, vai ficar completamente fechado para tráfego por causa das obras de recuperação do equipamento. Isso é garantia de transtorno para todos que moram na região ou que trafegam pelo equipamento, seja de carro ou no transporte público. Hoje pela manhã foi solicitado que o pessoal da PRF, junto com a MC, que a gente fizesse um bloqueio total, né? Pelos engenheiros do DENIT, que inclusive já vieram aqui ao local, já fizeram um levantamento, né? E já tem uma previsão aqui de uma obra de 30 dias, que vai durar 30 dias de bloqueio, o viaduto aqui da Oliveira Paiva. Esse viaduto, que fica sobre a BR-116, liga duas avenidas da capital, a Oliveira Paiva e a Paulino Rocha, que dá acesso à Arena Castelão. A obra é de 1980, sendo utilizada para o deslocamento do Papa João Paulo II quando esteve aqui na capital. Uma estrutura antiga e que, em boa parte desse tempo, foi acompanhada pelo seu Roberto, morador da região há décadas. A estrutura mal foi interditada e já está causando transtornos. Vai ser um transtorno para quem mora para cá de Castelão, Cajazeira, essa obra aí. E estão falando que vai ser 30 dias. Fosse outro país de primeiro mundo, essa obra faria numa noite. Mas como estamos no Brasil, é desse jeito. Com a interdição do viaduto, o engarrafamento tomou conta das avenidas e da BR-116. Com a impaciência do condutor, diversos flagrantes de imprudência foram registrados. É importante ressaltar que o bloqueio para o viaduto da Avenida Oliveira Paiva é total e absoluto e não pode ser quebrado. E se você tentar, como fez aquele carro vermelho ali, passar sem a autorização dos órgãos responsáveis, você vai ser multado. E os agentes da AMC e da Polícia Rodoviária Federal estarão aqui diariamente para garantir esse isolamento. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, afirmou estar ciente da situação e informou que está verificando as medidas que serão implementadas juntamente com a Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza. Para os próximos dias, é bom ficar ciente dos desvios. Os motoristas que vierem pela Avenida Paulino Rocha, eles vão seguir pela BR-116, sentido Messejana, vão até o viaduto da Messejana, fazem o retorno pela alça que tem lá no viaduto e retornam pegando aqui o sentido Oliveira Paiva. Quem vem pela Oliveira Paiva tem duas opções, vai pegar a Avenida Desembargador Gonzaga e a José Leão, que já sai na BR-116. Ou você pode descer aqui pela Avenida Oliveira Paiva, pegar o viaduto aqui, pegar a alça que dá acesso à BR-116, ou pela Alberto Craveiro, ou a Avenida do Aeroporto. Ou seja, quem passa por lá todos os dias pode reservar aí uns 15 ou 20 minutos a mais para fazer todo esse arrodeio que vai ser necessário até que as obras do viaduto fiquem prontas. Por isso, nós vamos para lá agora, ao vivo, saber como é que está a situação do trânsito nesse momento. 7 horas, 18 minutos, momento que muitas pessoas estão voltando para casa. A Manuela Braga está lá ao vivo.
Emanuela, como é que está a movimentação por aí agora? Essas obras, esses serviços já começaram? Já teve algum trecho que foi liberado? Como é que está a situação aí no momento? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. Olha, a situação melhorou um pouco porque uma das pistas foi liberada, mas ela foi dividida para os dois fluxos. A gente está mostrando aí para vocês, né, o trecho que acabou sendo liberado agora há pouco, não faz nem uma hora que esse trecho foi liberado. A cratera permanece aberta, só que agora ela está devidamente sinalizada. Os agentes da MC estão aqui no local fazendo todo esse ordenamento no trânsito, explicando para os motoristas como eles devem trafegar aqui por esse trecho. Ainda está um pouco confuso porque foi liberado agora há pouco. Por conta dessa liberação, o congestionamento que há bem pouco também havia na BR-116, ele também melhorou bastante. Muita gente que estava descendo de ônibus aqui na região não podia passar por aqui, porque as 13 linhas não podiam passar pelo trecho, que estava completamente interditado. Agora vão poder passar por aqui normalmente. O pessoal da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos trabalhou até agora há pouco para, junto com a MC, fazer a liberação desse trecho, mas pedem cautela para quem precisa trafegar por aqui. Cautela e paciência. Alexandre. É o que resta, né, diante da falta de capacidade do poder público de fazer obras preventivas. Infelizmente, o problema só é resolvido quando está assim, na casa do sem jeito. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Policial militar da Paraíba é preso no Ceará por importunar sexualmente mulher no supermercado. Fortaleza debaixo d'água. Maior chuva do ano causa alagamentos e prejuízos. Poço de combustíveis desabou durante o temporal. Viaduto da Avenida Oliveira Paiva é interditado após surgimento de cratera e trânsito na região trava. Obras devem levar 30 dias. Tragédia na estrada. Acidente envolvendo carro e carreta deixa 5 pessoas mortas em Itapajé. E após campanha de artistas e da Justiça Eleitoral, busca de jovens pelo título de eleitor dispara no Ceará. Essas e outras notícias a partir de agora, no Jornal da Cidade desta segunda-feira. Já está solto o policial militar da Paraíba, que foi preso no Ceará após importunar sexualmente uma jovem que estava no supermercado. Câmeras de segurança flagraram o homem cometendo ato libidinoso contra a vítima. Ricardo Lima, boa noite para você. Foi só pagar que ele se livrou da cadeia, não é isso? Foi isso, Alexandre, mas essa conta não ficou muito baratinha não. Boa noite para você, boa noite a todos. O suspeito aí, o policial lá da Paraíba, ele passou pelo menos 24 horas do último final de semana preso e ainda teve que pagar uma fiança de aproximadamente 10 salários mínimos, o que equivale a R$ 12.120. Além disso, ele ainda deve sofrer algumas sanções, como por exemplo, comparecer em juízo uma vez por mês para assinar lá. Além disso, ele não pode sair às ruas durante a noite, não pode frequentar festas, bares, casas de show e outros eventos do gênero na região. Além disso, ele também deve manter uma medida protetiva que é de, no mínimo, 250 metros da vítima. Ele foi flagrado pelas câmeras do supermercado quando tentava encostar as partes íntimas na jovem e por isso que ele foi preso. Alexandre. Agora, Ricardo, lá na cidade de Tabuleiro do Norte, um outro homem foi preso pelo mesmo crime, né? Importunação sexual. Só que, na verdade, ele tentou praticar esses atos libidinosos contra mãe e filha, é isso? É isso mesmo, viu, Alexandre? Lamentavelmente, isso tem acontecido com muita frequência. O suspeito tem 27 anos, as vítimas têm 48 e 26 anos de idade. Ele já respondia na justiça por importunação sexual por crimes praticados no ano passado contra as mesmas vítimas. Mas ele não se deu por satisfeito, continuou perseguindo as vítimas, inclusive uma delas ele chegou a tocar as partes íntimas, a outra foi perseguida em seu local de trabalho e de tanto isso acontecer, as vítimas novamente procuraram a justiça. A Polícia Civil do município de Tabuleiro do Norte instaurou um inquérito
iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado em casa. Ele também foi preso e já está, inclusive, à disposição da Justiça. O crime de importunação sexual prevê pena de 1 a 5 anos, mas cabe fiança. Nesse caso, ele ainda continua preso, porque essa fiança ainda não foi arbitrada, viu, Alexandre? Lamentavelmente. Ok, Ricardo, obrigado pelas informações. A gente espera que a gente pare de noticiar casos como esse, que infelizmente tem se tornado uma constante aqui no Ceará. E após as chuvas que caem em Fortaleza desde o início da madrugada, a cidade sofreu e sofre as consequências, seja no aparecimento de buracos, no trânsito caótico ou até no desabamento de parte do teto de um poço de combustíveis. As nossas equipes de reportagem rodaram pela capital para mostrar todos esses transtornos. Essa já é a chuva de maior volume registrada em Fortaleza neste ano. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia, 88,4 milímetros desde a madrugada. O resultado, muito transtorno. Na Avenida dos Expedicionários, no bairro Montese, o nível da água superou 1 metro. Carros ficaram boiando na via. Outro ponto problemático, a Aerolândia. Com uma chuva tão intensa, o local ficou intransitável e os moradores ilhados. O trânsito das primeiras horas do dia ficou ainda pior sob chuva. Na Avenida Sargento Hermínio, motoristas e passageiros do transporte público tiveram que ter muita paciência. Fluxo parado por bastante tempo. Amanhã chuvosa, desse jeito aqui, ó, basicamente parado, né? Deslocando aqui um pouquinho. Agora meio-dia e a chuva que começou a cair aqui na capital cearense nas primeiras horas da madrugada ainda não cessou e deve continuar durante todo o dia. Essa realidade também deve voltar a acontecer em outros dias nesta semana. É bom o fortalezense se preparar, porque é promessa de trânsito caótico. O repórter Ronaldo Ruiz esteve em outros pontos alagados, prejudicando motoristas e pedestres. Mesmo com o guarda-chuva, quem estava a pé teve muitas dificuldades em se proteger devido à água acumulada à margem das calçadas. Na Avenida Pontes Vieira, carros em velocidade bem baixa por conta da chuva. Na Avenida Raul Barbosa, situação ainda pior. 2 das 3 faixas encobertas pela água, o que atrapalhou todo o tráfego. Este motociclista teve que empurrar a moto para sair do alagamento. Aqui isso não é novidade para ninguém. Toda vez que chove, a cena se repete. E um teto de um posto de combustíveis acabou cedendo na madrugada de hoje aqui em Fortaleza por conta das fortes chuvas. Isso aconteceu aqui no Jardim das Oliveiras e até agora pela manhã a estrutura ainda encontra-se no chão. O desabamento ocorreu às 4 horas da manhã. O estabelecimento estava fechado e ninguém se feriu. Segundo a FUNSEMI, nas últimas 24 horas, 153 municípios cearenses tiveram registros de chuvas. No município de Itapipoca, região norte do estado, choveu 88,4 milímetros, mesma quantidade de chuva que caiu hoje em Fortaleza. A previsão é que esse cenário permaneça nos próximos dias. Céu fechado, nuvens carregadas, chuva forte em boa parte do estado durante todo o dia. Este foi o cenário desta segunda-feira. Na Serra de Aratuba, o barulho da chuva banhando a mata chamou a atenção dos moradores. No sítio Fernandes, o som das precipitações ecoou nos 4 cantos e as chuvas foram registradas em diferentes pontos. A barragem Tijuquinha, na zona rural de Baturité, transbordou, promovendo o tão esperado espetáculo das águas. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, nas últimas 24 horas choveu em 153 municípios cearenses. O maior volume foi em Itapipoca, no litoral oeste, com 88,4 milímetros. Se em Fortaleza as chuvas trazem preocupação, no interior do estado o sentimento é de esperança, principalmente entre os agricultores. Muda a paisagem, muda o clima.
Fica melhor, né? A chuva para a gente é melhor, agricultor. A chuva para abaixar mais, ver se abaixar mais o feijão, né? Os preços, tudo caro. Santana do Acaraú e Iguatu também registraram precipitações acima dos 70 milímetros. A semana está apenas começando e as previsões apontam chuva em quase todas as regiões do estado, inclusive em Aratuba e Baturité. Quase finalizando março e as chuvas estão levemente acima da média. No entanto, para os próximos 7 dias, a gente tem, principalmente na faixa litorânea, chuvas também acima da média para esse período de 7 dias, tanto de 7 e de 14 dias. Na região metropolitana, a chuva veio acompanhada de transtornos. No Gereissati 3, em Pacatuba, os bueiros obstruídos pelo lixo provocaram alagamentos. No Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, os moradores da rua Nossa Senhora Aparecida acordaram ilhados. Em algumas casas, as garagens foram invadidas pela enxurrada. E foi inaugurado oficialmente, na tarde de hoje, o teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte. O equipamento vai facilitar o trajeto dos romeiros ao alto da colina, onde fica a imagem de Padre Cícero. O governador Camilo Santana e várias autoridades participaram da solenidade de inauguração, como a vice-governadora Isolda Sela, o senador Cid Gomes e o prefeito de Fortaleza, José Sarto. O problema é que logo após a solenidade, o teleférico, que realiza um trajeto de 2,2 km, parou de funcionar. De acordo com pessoas presentes, houve um apagão e dezenas de pessoas que participavam do evento ficaram no alto do Horto sem ter como descer. E o assunto agora é futebol. Segunda-feira é dia de camisa 8, ao vivo, no canal do GC+. E a gente vai para lá agora com Carlos Henrique Costa. Boa noite, Carlos. Quais são os destaques do programa de hoje? Tudo bem, Alexandre? Um abraço para você, para todos que nos acompanham. No Camisa 8 de hoje, a gente vai falar de um assunto muito quente. O Ceará anunciou ainda há pouco, final da tarde de hoje, o novo treinador para o restante da temporada. Dorival Júnior chega para substituir o Thiago Nunes, que foi demitido após a eliminação na Copa do Nordeste para o CRB. Dorival é ex-jogador, encerrou a carreira em 2009. Em 1999, perdão. O treinador tem passagens por equipes como Santos e Vasco. Recentemente, treinou o Atlético Paranaense, estava com Covid e foi demitido logo após. O técnico chegou à capital cearense na manhã de hoje e já inicia amanhã os trabalhos lá em Porangabuçu. Além disso, a gente vai falar da final da Copa do Nordeste. Fortaleza vai enfrentar o Sport na próxima quinta e no próximo domingo. A gente vai ter uma entrevista também muito especial para falar sobre o segundo filme do Tricolor de Aço. É um filme que fala aí dessa história da classificação do Tricolor à Libertadores da América. E outra coisa que a gente vai falar também é sobre a inauguração da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. O gramado vai ser estreado em um jogo, né, de uma seleção, a seleção do Cariri, de clubes como o Cariri, o Icasa, o Guarani de Juazeiro e o Crato, e também o Barbalha. E também o outro time vão ser atletas dos clubes Ceará e Fortaleza, né, o combinado da capital. A arena tem capacidade para 17 mil pessoas e deverá receber atividades culturais e turísticas lá na região do Cariri. Tudo isso e muito mais, 8h15 da noite, aqui no canal do GC+. Eu, Balacó, Luiz Henrique Pontes e Gomes Farias, esperamos todos vocês. Valeu, Carlos, obrigado. E deu Fortaleza e Sport Recife na final da Copa do Nordeste. O que esperar dessa decisão disputada em 2 jogos, hein? Esse é assunto para o Camisa 8, Gomes Farias. Fala, Farias. Olá, boa noite. Bom, o Fortaleza já sabe qual é o seu adversário para as finais da Copa do Nordeste. Tanto que nós torcemos para ser 2 cearenses, né? Mas, na verdade, não deu. Ontem deu o Sport Clube do Recife, da Veneza Brasileira. Fortaleza vai jogar lá na próxima quinta-feira, anote aí, quinta-feira, 21h30. E a decisão vai ser aqui no domingo, às 18h30. E aí, quem vai ganhar? Olha, meus amigos, vai ser uma parada dura. Para mim, o favorito é o Fortaleza. Para mim, pelo time que tem, pelo momento que está atravessando, pelo técnico que tem a cabeça no lugar, pelo comando fora de campo, pela torcida na arquibancada. Eu soube que a torcida vai fazer aí parece que é uma campanha que não quer ver cadeira vazia.
É realmente um negócio extraordinário. Se não tiver cadeira vazia, teremos 63 mil pessoas e é só no próximo domingo. Quer dizer, tem uma semana toda para preparar, porque o primeiro jogo é lá, na quinta-feira, e o segundo aqui. Passem uma boa noite, boa sorte ao Tricolor e até amanhã. Veja ainda hoje no JC, preço do pão carioquinha sobe e cearenses buscam alternativas mais em conta. No próximo bloco, tragédia na estrada. Carro bate de frente com carreta e 5 pessoas morrem em Itapajé. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos 4 cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Trabalho que dá conhecimento. Quando a escola da Maria Eduarda fechou por causa da pandemia, ela recebeu um tablet com acesso à internet para continuar aprendendo. A gente pode pesquisar e aprofundar em casa o que a gente aprende na escola. 347 mil alunos foram beneficiados e agora virou lei. Todo aluno do ensino médio recebe seu tablet, porque a educação é o caminho para um Estado mais justo, humano e desenvolvido. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. A Polícia Rodoviária Federal realizou mais uma apreensão de combustível transportado de forma irregular. Na semana passada já tinha acontecido uma ocorrência semelhante em Maranguape. Dessa vez foi em Maracanaú. O caminhão-tanque, com mais de 43 mil litros de etanol, tinha autorização para circular de Alagoas para São Paulo, mas estava aqui no Ceará, fora do trajeto previsto no documento, o que configura crime fiscal. Segundo a PRF, esse tipo de prática é para se esquivar do recolhimento de impostos. E 5 pessoas morreram após uma colisão entre um carro e uma carreta. Isso aconteceu na BR-222, à altura da cidade de Itapajé. Manuela Braga, já se sabem as causas desse acidente, uma verdadeira tragédia? Isso, uma verdadeira tragédia que ainda está sendo investigada, estão sendo investigadas as causas. O que se tem de concreto é que um dos veículos pode ter invadido a pista contrária, porque a colisão ela foi uma colisão frontal entre uma carreta e um veículo menor. O veículo menor ele acabou sendo partido ao meio e as pessoas que estavam nele, no total de 5 ocupantes, acabaram tendo seus corpos jogados no meio da pista. Para piorar, vejam só ainda a situação, um terceiro veículo pesado, dizem que um caminhão ainda teria atropelado as pessoas que estavam na pista. Boa parte daquele trecho, que é uma curva aí bastante perigosa, ficou interditado
por um longo período da tarde de ontem. O trânsito teve que ser ordenado aí pela Polícia Rodoviária Federal e agora a Polícia Civil vai investigar para saber exatamente como foi que esse acidente aconteceu, a dinâmica dele. Para isso, está esperando o laudo da perícia e também deve ouvir o motorista da carreta. Alexandre? Ok, Manuela, obrigado. E apesar desse acidente gravíssimo, a Polícia Rodoviária Federal considerou que o feriadão nas estradas foi relativamente tranquilo e reforça os cuidados que os motoristas devem ter para evitar acidentes nesse período de chuvas. As imagens são chocantes. No início da tarde deste domingo, 5 pessoas morreram após um acidente na BR-222 em Itapajé. Segundo informações, o veículo bateu de frente com uma carreta que vinha no lado oposto da via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apesar de um acidente desta magnitude, o feriadão foi considerado tranquilo nas rodovias que cortam o Ceará. Só que para tudo isso dar certo, um bom planejamento precisa ser realizado. Neste caso, o reforço policial aconteceu nas estradas que dão acesso a alguns municípios do interior do estado. Ao todo, foram 14 acidentes nas rodovias. O movimento aumentou bastante nesse feriado, as pessoas saíram, foram descansar. E em si, o feriado em si foi um feriado tranquilo, né? Como nós já falamos, retirando aí esse acidente final. Segundo a PRF, neste período chuvoso, a atenção precisa ser redobrada. É importante salientar que nesse período chuvoso, a visibilidade dos veículos cai muito. Então é necessário ligar o farol e ter muito mais atenção na hora da ultrapassagem. Outra coisa que é interessante também, os freios eles não funcionam a contento. Precisa de um tempo de frenagem maior. Então as pessoas afoitas, às vezes elas tentam fazer ultrapassagens em locais indevidos e acaba com grandes tragédias. E uma fenda se abriu em uma rodovia na região da Serra da Ibiapaba. Foi na CE 321, entre São Benedito e Graça. A estrada é bastante utilizada por caminhões e veículos de carga, mas agora está totalmente interditada. A suspeita é de que as chuvas tenham provocado a fissura. Uma equipe da Superintendência de Obras Públicas do Governo do Estado deve visitar o local e avaliar a situação. Já em Caririaçu, região do Cariri, um deslizamento de terra deixou o trânsito da CE 060 perigoso. A rodovia, que fica na Serra de São Pedro, é repleta de curvas bem fechadas. Em uma delas, um barranco desmoronou. Pedras, areia e troncos fecharam um lado inteiro da estrada, obrigando os motoristas a desviarem pela contramão. E o corpo da mulher de 48 anos que caiu em uma cacimba em Juazeiro do Norte foi localizado na tarde de ontem, domingo. O resgate foi demorado e perigoso. Ricardo, todo o trabalho do Corpo de Bombeiros foi feito com muita cautela e também foi preciso muita perícia, já que esse corpo estava a cerca de 70 metros de profundidade, é isso? É isso, Alexandre. Lamentavelmente, a profundidade nem era o principal desafio dos bombeiros militares do estado do Ceará, que colocaram à prova a sua competência e novamente deram a prova de que são realmente um dos mais preparados do Brasil. É que essa cacimba, que ficava no quintal da casa da vítima, não tinha manilhas e nenhuma pavimentação, ela era totalmente de barro. E quando a tampa ruiu, a mulher caiu e isso fez com que dificultasse bastante o trabalho dos bombeiros, porque a partir dos 30 metros era só água e lama. E o risco era grande, inclusive, de que os bombeiros ficassem soterrados. Foram utilizados vários implementos, inclusive com a ajuda da Companhia de Água e Esgoto. Uma tubulação de PVC foi colocada para que eles pudessem descer, chegar até o corpo e içá-lo com os equipamentos utilizados pelos bombeiros. Lamentavelmente, ela não resistiu à queda e morreu assim que atingiu o fundo da cacimba, Alexandre. Ok, Ricardo, obrigado pelas informações. E um idoso que estava desaparecido há 2 dias foi localizado pelo Corpo de Bombeiros em uma área de mata na cidade de Cedro, centro-sul do estado. O homem de 80 anos sofre de Alzheimer. Ele saiu de casa na quarta-feira da semana passada e só foi localizado na última sexta-feira, desorientado e desidratado. Após o resgate, esse idoso foi conduzido a um hospital. Uma cidade devastada por uma tragédia. Independência, na região sul do estado, sofre a perda de 5 pessoas que só queriam aproveitar o feriadão. Mas, infelizmente, dessa vez, a brincadeira deu lugar à dor.
As vítimas estavam aproveitando o banho quando se afogaram e morreram, deixando 2 famílias em luto. A reportagem é de Paulo Edson, com imagens de Matheus Souza. O feriado da data magna do Ceará agora terá outro significado na cidade de Independência, que fica a mais de 300 quilômetros de Fortaleza, na parte sul do estado. Uma tragédia que logo ganhou destaque em todos os portais de notícias. As irmãs Ana Vitória, de 7 anos, Mari Nayara, de 13, e Antônia Silvana, de 18, além dos irmãos Raimundo Josiel, de 9 anos, e João Miguel, de apenas 6 anos de idade, foram à barragem sem que os pais soubessem. Eu fiquei sabendo, eu estava lá no meu terreno, quando fui avisado que meus sobrinhos tinham se afogado. Aí quando eu cheguei lá, já me deparei com os corpos, já fora d'água. E esse foi o trajeto realizado pelas crianças. Elas vieram por essa estrada carroçável e aqui acessaram essa parte do terreno onde tem uma cerca que separa exatamente o acesso à barragem Cupim, local onde tudo aconteceu. Eles aproveitaram essa falha aqui na cerca e aí eles conseguiram atravessar o trecho aqui da cerca e continuaram desse ponto descendo até chegar onde a tragédia aconteceu. Maria Clara é irmã de João e Josiel. Ela combinou de encontrar os dois na parte da barragem, mas ao chegar ao local, ela avistou um deles boiando, com a cabeça dentro da água. Mesmo sem saber nadar, Clara entrou no açude na tentativa de salvar o irmão e por muito pouco não se tornou a 6ª vítima. Eu fui para lá e já vi meu irmão com a cabeça arribada e eu pulei para dentro do açude para ver se eu conseguia salvar ele. Aí eu não sei nadar, eu não consegui. Aí eu dei com a mão, veio um homem, me tirou e tirou ele. Aí depois tirou a meninazinha pequena, aí o filho dele foi atrás de socorro. Quando eu cheguei aqui em casa, a Maria Clara já vinha do açude correndo. Mãe, o que foi que houve, Maria Clara? É porque houve um problema nas pernas do menino, que ele caiu no açude e só cortou as pernas. Eu pensando que era verdade, né? Aí, com pouco tempo, a vizinha disse que do hospital ligaram ali para ela, para poder dizer que o meu filho estava morto. Rapidamente, a notícia do afogamento das 5 crianças fez com que a cidade de 26 mil habitantes se mobilizasse para tentar encontrar as vítimas que ficaram submersas por vários minutos. Um dos primeiros a chegar ao local para tentar encontrar os corpos foi Abimael. A gente sente muita perda dessas crianças, porque na hora que eu estava com ela nos meus braços, tirando água, eu lembrei da minha irmãzinha, que tem a mesma idade, e do meu irmão, que é a mesma faixa etária deles também, sabe? Isso é muito chocante pra gente, é um dia que eu jamais irei esquecer. A Prefeitura de Independência decretou luto no município. Em instantes, saiba quais as opções para fugir da alta do preço do pão carioquinha. E ainda, após campanha de artistas e justiça eleitoral, cresce a procura de jovens pelo título de eleitor. Trabalho que dá conhecimento. Quando a escola da Maria Eduarda fechou por causa da pandemia, ela recebeu um tablet com acesso à internet para continuar aprendendo. A gente pode pesquisar e aprofundar em casa o que a gente aprende na escola. 347 mil alunos foram beneficiados e agora virou lei. Todo aluno do ensino médio recebe seu tablet, porque a educação é o caminho para um Estado mais justo, humano e desenvolvido. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
Agora a gente fala de eleições 2022. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, mais de 9 mil solicitações de título de eleitor foram feitas nos últimos 4 dias na ferramenta Título Net. Mesmo assim, a quantidade de adolescentes procurando fazer o título ainda é pequena. Letícia tem 16 anos e veio tirar o título de eleitor pela primeira vez. Eu tô tirando porque eu acho que tem que ter uma responsabilidade, né? Se você se sente vontade com aquilo, é o que você tem que fazer, sabe? Jovens menores de 18 anos não têm a obrigação de votar, mas a voz deles tem muito peso nas eleições. Aqui no Ceará, a adesão dos jovens ainda é muito baixa, mas o TRE está fazendo campanhas para mudar esse cenário. Esse período agora está apresentando assim o índice mais baixo de eleitores nessa faixa etária, né? Os eleitores adolescentes, ou seja, 16, 17 anos. E assim, não é obrigado a votar, né? Mas tem esse direito, ele é permitido, ele tem essa voz. Por isso que a gente tem buscado, né, através de várias campanhas, a Semana do Jovem Eleitor, o TRE em Movimento, fazer essa conscientização. Além das campanhas do TRE e do Tribunal Superior Eleitoral, artistas com influência sobre os jovens também fizeram campanhas em redes sociais. A cantora Anitta, por exemplo, postou no Twitter que só tiraria fotos com fãs maiores de 16 anos se eles apresentassem o título de eleitor. A estratégia vem dando certo. Em todo o país foram mais de 96 mil documentos emitidos na última semana. O Ceará foi o 7º estado brasileiro em número de documentos. Nesse mesmo período, quase 5 mil jovens buscaram o Tribunal Regional Eleitoral no Ceará para tirar o título e poder votar nas eleições de outubro. Hoje foi a vez da Maria Eduarda. Vejo bastante, principalmente nos últimos tempos, a importância que o voto tem para a mudança do país no geral e o peso que todo mundo, né, carrega para decidir o futuro de todos. Para tirar o título, os jovens nem precisam sair de casa. Dá para resolver tudo pela internet. Todos os serviços que a pessoa acredita que possa resolver presencialmente, ela pode resolver pela internet. Alistamento, transferência, revisão, alterar o nome, mudar o lugar de votação. Tudo está disponível pela internet através da ferramenta Título Net. Então você pode resolver qualquer coisa que você deseja, o eleitor, sem precisar sair de casa. E nos últimos dias foram tantas altas de preço que está cada vez mais difícil até comer o nosso pão carioquinha de todos os dias. Mas existem opções que podem ajudar a deixar o café da manhã mais nutritivo e barato. A Evelyn Ferreira mostra pra gente. Se o preço da farinha de trigo sobe, a gente logo sente o peso no bolso. E o pão carioquinha fica mais indigesto, com um preço tão salgado. Mas dá para ficar sem comer o pão de manhã. O cearense tem substitutos acessíveis, como a tapioca e o cuscuz. O quilo da farinha de milho está 20% mais barato que o da farinha de trigo. E o preço médio da goma de tapioca é de R$ 6,00, de acordo com a pesquisa do Procon de Fortaleza. O pão carioquinha é bom, mas as pessoas querem encher um pouquinho mais, como aqui no modo cearense, encher. O cuscuz é bom, que já deixa a pessoa satisfeita. Tapioca também, depende do jeito da tapioca que você quer. Hoje faz tapioca muito recheado. Um dos motivos para o encarecimento do trigo é que o produto vem de fora do país. E fatores externos, como a guerra entre Ucrânia e Rússia, interferem nos preços praticados no Brasil. Além disso, fatores climáticos, como falta ou excesso de chuva, também tem interferência direta. A seca afetou bastante a produção de um produto como esse. O Brasil, mesmo sendo um grande produtor, mas mesmo assim depende muito do mercado internacional. Em relação, ele importa também bastante o trigo, o que acaba influenciando. Esse comerciante trocou o pão pela tapioca há algum tempo, mas não foi pelo preço, e sim por motivo de saúde. Enquanto faz bem para o seu corpo, ele também acaba economizando. Eu não como pão, eu evito o pão o máximo que eu posso. Por isso que eu busco uma tapioquinha bem mais saudável, né? A economia que se faz deixando de comprar o pãozinho, que está quase R$20 o quilo, é possível investir em alguns complementos, alguns acompanhamentos para o cuscuz e para a tapioca, como uma manteiga ou margarina, ou ainda um requeijão. E também alguns recheios mais elaborados, como essas tapiocas aqui, de carne de sol e também de frango. Aí vai depender do gosto do freguês e também do bolso.
Essa nutricionista explica as vantagens nutricionais da substituição do pão pela tapioca ou cuscuz. A tapioca é um excelente alimento, tanto nutricionalmente falando, quanto no valor financeiro, pelas questões aí de ser um alimento sem glúten, ou seja, pode ser servido para pessoas intolerantes ao glúten, celíacos. Mas é importante ficar atento aos acompanhamentos. Com boas escolhas, é possível deixar a refeição mais nutritiva. Pode acrescentar grãos integrais na tapioca. Também pode fazer combinações com proteínas saudáveis, como o ovo, a sardinha. Um peito de frango desfiado também é uma excelente opção. JC de hoje fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.